Oiê, eu sou o Márcio Zanon, autor de Sonatine de futuros livros que eu ainda nem escrevi, mas você vai querer ler. Sejam bem-vindos ao meu universo. Finalmente chegamos aqui, nos últimos capítulos do Projeto Aurora. Eu tinha falado no vídeo anterior que eu estava pensando se eu ia fazer um capítulo adicional ou não, mas já está decidido que não. Então tem mais 2 capítulos, e como vocês viram no título desse vídeo, o epílogo da história. Então, tenho mais 3 capítulozinhos para fazer, né? Se eu contar o epílogo junto, e finalmente a gente vai acabar de escrever essa primeira versão do livro. É a primeira versão, vai ter muita coisa para rolar ainda, mas a gente vai conseguir fazer. Mas eu vou conseguir terminar essa primeira versão depois de tanto tempo, meses. E aí a gente chegou agora, neste ponto. Para falar que eu não fiz muita coisa essa semana, eu escrevi um pouco do capítulo 40, que é o começo agora desses últimos capítulos. Na verdade, eu acho que eu estou na metade dele, uns 60%, que eu preciso terminar de desenvolver ele. Eu incluí algo a mais do que estava no meu roteiro nesse capítulo. Eu estava desenvolvendo ele de uma forma no resumo que eu faço, que vocês já sabem, né? Que eu contei para vocês. Porém, eu incluí um outro jeito de eu tratar esse capítulo, que é a mesma coisa, só que acontece com outros personagens, que faz mais sentido para a história e para o futuro da história. Então, eu já escrevi 1450 palavras, provavelmente a metade dele, que eu tenho mais alguma coisa para desenvolver nele, e aí depois tem o último e o epílogo. Então, agora eu estou muito empolgado, porque eu quero terminar esse livro nesse final de semana. Então, se esse vídeo tá saindo na segunda-feira, que é o de costume sair, é porque eu terminei. E aí, se é um pro mais do futuro ver que chegamos aqui, conseguimos, depois de muito trampo. Mas agora eu vou escrever e eu volto depois com mais atualizações de como tá sendo desenvolvido. Isso, tá? Então, torçam por mim, que tá vindo aí. Tá saindo o monstro da Jala. Não é monstro, não. Mas vamos lá, beleza? Já volto. Olha, achei que eu não ia retornar nunca mais. Foi mais trabalhoso do que eu achei que seria esse capítulo. Eu finalizei, mas a que custo, né? Eu demorei mais do que o normal para escrever. Tanto que eu sentei, era uma meio-dia e pouquinho, e agora são 3:30 da tarde. Claro que eu fui almoçar, fazer algumas coisas. Mas eu demorei muito para desenvolver esse capítulo. Nesse capítulo a personagem está bem cansada. E aí eu acho que eu fui escrevendo e eu fiquei cansado também. Ai, ai. Mas eu escrevi bastante. Deu só o que eu escrevi agora. Foram 2.500 palavras em 3 horas, mais ou menos. Então foi muita coisa. Porque eu comecei a desenvolver o capítulo e tinha muitas etapas durante esse capítulo, porque eu não precisava cortar, eu precisava mostrar que era bem contínuo as coisas que aconteceram. Então teve muita informação nesse capítulo e coisas que eu precisava contar, que eram várias etapas assim. Tanto que o final, as 2 últimas frases ali, eu não gostei de como elas foram desenvolvidas. E eu fiquei aqui uns 10 minutos parado só nessas 2 frases, tentando mudar uma ou outra, porque elas são meio parecidas. Mas eu falei assim, deixa eu fazer, pra eu não ficar parado nisso. E quando eu for editar, eu vou voltar, eu vou ler de novo, né? E eu vou saber que eu vou ter que mexer aqui. Mas agora o capítulo, então, ficou com 4.000 palavras. Até que foi bastante. Mas assim, é o final, então eu tô deixando rolar as coisas. Elas têm que se resolver, né? Porque etapas que o livro precisa se resolver. E já deixar o gancho porque vai continuar, né? Então esse foi o primeiro gancho que eu deixei pro próximo livro, tá? E agora, capítulo 41, o último capítulo verdadeiro, que depois vai ter o epílogo, né? Mas o epílogo é mais uma introdução do que vai acontecer.
um dos objetivos principais dos próximos livros. E agora, eu vou escrever o capítulo 41. Capítulo 41 eu acho que ele vai ser mais fácil de escrever. E eu acho que vai ser menor também. Eu vou até dar uma olhada no resumo. 2 segundos, ó. Muito mais fácil vai ser. Eu acho que vou escrever ele muito rápido, porque agora é uma coisa mais... Não tem muitas etapas, né? É uma coisa só. E aí eu acho que eu vou escrever mais rápido e vai ter menos palavras. Não vai chegar a ter esse tanto que teve no capítulo de agora. Beleza? Então eu vou deixar... Eu não vou escrever agora, que eu cansei mesmo, porque eu acho que me deixou bem exausto esse capítulo de escrever. E aí amanhã eu continuo, mas aí amanhã vocês já vão ver finalizando esse capítulo 41. Beleza? Então, até daqui a pouquinho. É tetra! Acabou! Finalmente, depois de meses... Acho que mais ou menos 6 meses, depois eu vou contar. Terminei Projeto Aurora. Olha, foi uma longa jornada. Hoje foi um longo dia também. Eu falei, eu preciso terminar hoje esse livro. Então o capítulo 41 e o epílogo, eu escrevi ele agora. Então foram mais ou menos 4.600 palavras desses dois juntos. E eu finalmente terminei. Olha... dá um negócio, fala assim, depois de tanto tempo eu finalmente consegui terminar. Essa é a primeira versão, na verdade, então não é nem a versão que vocês vão ler no final. Mas já é o fim de uma etapa, né? Que fazia tanto tempo. Um corte, né? Porque a Zoe apareceu agora para resolver pular na cama. Mas depois de tanto tempo, essa primeira etapa foi concluída. E... fazia tempo que eu não escrevia, né? Então depois de quase 4 anos, 3 anos e pouco sem escrever, eu finalmente consegui chegar até aqui. Estou muito feliz pelo que eu consegui escrever. Eu achei que eu não ia conseguir escrever tudo isso, né? No final ficou quase 130 mil palavras escritas. Nunca na minha vida que eu pensaria que eu ia escrever tanta coisa. E eu consegui fazer o que eu queria fazer. Contar a história que eu queria contar. Melhorar até a história que eu tinha planos para fazer. Eu acho que eu consegui melhorar ela muito do que ela já estava. E é isso. Agora eu tenho que agradecer quem assistiu. A mim, né? Tenho que agradecer a mim mesmo pelo esforço. Porque olha... canseira que dá. Você deixar de fazer algumas outras coisas para fazer aquilo que você gosta. Que é o que eu digo desde o começo, assim, eu tô escrevendo, claro que eu quero que as pessoas leiam, quero que elas gostem da história, mas eu escrevo para uma realização pessoal, sabe? Da história que eu queria contar e ela existir. Mas é isso. Não sei muito o que dizer, porque não tem muito o que contar aqui, porque tudo que acontece aqui já é um big spoiler, principalmente esse epílogo, que finalizou até de um jeito que eu não esperava que finalizaria, mas eu achei ótimo do jeito que eu finalizei ele, a última parte. E agora é descansar. Eu vou agora dar um tempo nesse livro, não vou mexer nele. E depois eu vou retornar para revisar mais vezes e tudo, mas assim, o grosso, o esqueleto da história tá feito. Agora é só continuar a partir daqui, o que eu vou fazer, tá? Mas eu vou gravar um outro vídeo de terminei meu livro e agora o que eu faço, tá? Mas aí fica pro próximo. Beleza? Então muito obrigado para quem acompanhou até aqui essa etapa nova que eu decidi fazer, de gravar os vídeos, de documentar como ia ser o processo dessa história. Comenta aí. Vocês estão ansiosos que agora finalmente eu acho que vai sair. Mas estamos no começo ainda, né? A primeira etapa foi só concluída. Mas já é uma das maiores etapas que eu podia realizar. Que é sentar, escrever e fazer o que eu queria fazer. É isso, tá? Deixa aqui seu comentário, o que vocês estão achando. Se inscreve no canal, deixa um gostei. E a gente se vê no próximo capítulo. Que é um capítulo mais diferente que vai ser, né? Beleza?
Até!